Quando eu decidi fazer a bariátrica, eu não expus. Porque isso foi uma decisão muito grande da minha Você vida. não contou pra ninguém que ia Não. fazer? Eu só contei um mês depois que eu fiz a cirurgia. Eu só contei pra minha família e pessoas, assim, que eu confiava bastante. Porque seria uma decisão de mudança. E eu, nesse meio tempo, eu falei assim, eu preciso... Jesus, eu não posso esconder isso. Porque eu fiquei nesse um mês, depois do pós, somente a minha família, pra recuperação. E depois eu falei, não, vou ter que falar sobre isso. E a recuperação é muito complicada? É. Você Eu sei fica que um tem tempo... uma dieta líquida no Tem. início, né? A primeira semana é a dieta líquida, que é a rígida. Você é água, Gatorade, é mais coisa mais líquida. Água Difícil de querer um coco. churrasco e não poder, né? Mas dizem que nem... Dizem, quer dizer, as pessoas que eu conheço que fizeram, disseram que nem sentiam vontade de Mas não dá, comer nada, não dá né? vontade. E você tem que tomar água todo tempo. Foi de 30 em 30 minutos. Caraca! Aí 50 ml. Uau. Às vezes eu chorava, não quero mais, mas tinha que me hidratar. Aí na segunda semana, já começa uma líquida. Mas aí eu Pastosa. comecei a tomar um suquinho de laranja. Aí eu comecei a tomar aquele caldo salgado, só que eu não aguentava, que eu passava mal. Eu falava, não dá isso não. Mas você tem que comer. Eu falei, eu não aguento. O whey também não aguento. Agora, hoje eu tomo. Eu falei, não, eu gosto, também tomo Nossa, eu odeio whey. whey. Aí Odeio whey. depois veio a pastosa. Acho Até tolerável. glorifiquei a Jesus. Aí começou a vir um purê, essas coisas amassadinhas. Foi melhorando. Foi melhorando. Aí, Mas como é que foi a decisão de fazer a bariátrica? Você tinha vontade de fazer? Ou foi uma coisa que veio... eu luto contra a obesidade. E eu vivo isso, gente. Eu tenho obesidade. E eu vou lutar com isso, contra isso a minha vida toda. Não é uma coisa, uma varinha e falar assim, tá magra. Não. Isso é uma doença crônica e eu vou lutar isso por toda a minha vida. Então eu sempre fui gordinha. Desde a minha infância, adolescência. E eu fiz inúmeras dietas. Inúmeras, não conseguia. Ficava focada, fazia dieta, não conseguia. Mas você já malhava antes? Não, Ou só- malhava, né? Mas não via resultado, eu comia mesmo. Aí eu falava assim, ficava forte. Eu ficava 3, 4 meses certinho, eu perdi 1 quilo. Aí eu falei, quer saber? Entrava no hambúrguer. Falei, deixa eu comer. Então, E a imagina, depressão piorou? aí Essa condição de comer bastante? Muito, muito. A depressão, a compulsão, juntou tudo. Então, eu descontava toda essa minha frustração Na comida. na comida. Aí, o que você falou mesmo? Que eu esqueci que eu tava falando de comida. Como é que foi a decisão pra fazer a bariátrica? Aí, com isso... Desculpa, é muito assunto que eu tenho que falar. Aí, com isso, eu cheguei a quase 150 quilos. E já estava na gravadora. Pessoas já me mandaram mensagem falando assim, você operou por conta que você tá na gravadora? Eu falei, não. Eu já tava com isso no meu coração desde a Você já infância. tinha esse Só que eu desejo? tinha medo, porque muita gente falava assim, você vai morrer, fecha a boca. Só que eu fiz vários exames e isso é uma coisa da minha fisiologia. Eu tenho dificuldade. Por conta do ovário policístico. É uma coisa que eu posso falar aqui. Claro, fica à Uma coisa do vontade. ovário que isso é contra o emagrecimento é muito difícil, porque você não consegue perder peso normalmente. É por conta dos hormônios. Os hormônios, tomava. Então, aí eu não conseguia. Seu corpo deve ser também naturalmente endomorfo. Isso, só Jesus. Comeu, encha. Meu Deus. Aí, entrei na gravadora, aí comecei essas séries de agenda. Aí eu comecei a cansar rápido. E eu já tava com esse pensamento desde os meus 20 É que a gente fala anos. quando a gente fala de estar acima do peso, quando a gente fala de obesidade, não é uma questão só de estética. Não. Né? Eu acho que a estética nem é a prioridade principal. A gente tá falando de saúde, Saúde. mesmo, de bem-estar. E de melhorou saúde. pra você cantar? A questão da Muito, respiração? Porque, eu não conseguia cantar direito. Eu ficava rouca constantemente. Porque a minha voz, você acha que é rouquinha. Mas quando eu cantava, eu não conseguia falar depois. Então eu falei assim, Jesus, a responsabilidade é minha. O Senhor já abriu as portas. Então, para me cuidar, eu preciso mudar minha mente. Aí Então, veio a ali eu decisão da comecei, bariátrica. falei, Jesus, se o Senhor tá no controle, o Senhor vai começar a abrir portas e vai estar tudo certo. E começou a encaminhar tudo certo. Comecei a fazer os exames, porque eu já tava com pressão alta. E você não Predisposição tinha para nem 30 diabetes. anos. Não. Era muito nova. Muito nova. É muito nova ainda você. Gordura no fígado, grau 3. E comecei a dar tudo isso. Eu tava com o quê? 27 anos. Aí eu falei, Jesus, eu preciso estar totalmente dedicada a ti. Então eu preciso cuidar da minha saúde. E o nosso corpo é o templo do Espírito É o Santo. templo. A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa É uma coisa saúde. muito importante. A responsabilidade é de Deus. A responsabilidade é nossa, de cuidar de nós. E foi com isso que eu decidi. Eu falei, mas eu tô com medo. Eu tô com medo. E foi aí que eu escrevi Deus está fazendo. No meio do culto. Eu ali naquele embate. Falei, Jesus, e agora? Eu tô com medo de perder minha voz. O que vai ser? Aí o Espírito Santo falou comigo, bem da mensagem. Não precisa ver, só continua. Por mais que você não esteja entendendo. Eu esqueci a letra.
Esqueceu a letra que ela escreveu. Deus está operando. E foi algo assim, instantâneo, no meio do culto. Aí eu Fabi, cantando. gente como a gente. É isso aí. O povo me conhece. Eu esqueço. Acontece, gente. Aí, acontece. a dor nunca vai ser maior que o processo. Aí eu tava no Espírito Santo. Aí no dia 14, minhas amigas, falei, olha aqui a música, a gente junta. E veio ela completa, mesmo que não veja, Deus está fazendo. Isso veio a convicção no meu coração. Aí eu falei, não, eu vou. Porque ali naquele momento Deus mudou a minha mente.